Você certamente já deve ter comprado algum produto alimentício que era light ou diet, ou no mínimo você já se deparou quando você estava ali no supermercado, em alguma prateleira, com algum produto desse tipo e ficou na dúvida. Será que eu levo para casa? Será que é mais saudável? Será que é mais interessante? Bom, vamos falar sobre eles? Bora lá! Começando pelos produtos light. Eles podem ser, digamos, de duas categorias. Ou eles são naturalmente com um baixo teor de algum nutriente, é natural daquele alimento, daquele produto, enfim, a composição ali naturalmente faz com que ele seja com um baixo teor de algum nutriente, ou ele pode ter um teor reduzido. Nesse caso aqui é quando há uma redução intencional, ou seja, você tem um produto convencional e aí por intencionalidade, ou seja, a indústria teve aquela intenção, eles pegam e reduzem algum nutriente. Então, além daquele produto convencional, você tem a mesma versão daquele produto, só que uma versão agora light, tá? Então, tem essa diferença de algo que pode ser já com baixo teor naturalmente, ou um baixo teor no sentido de que foi reduzido, foi intencional. Mas eu vou mostrar aqui na tela alguns exemplos, porque você vai entender como é que isso pode estar se enquadrando na prática no nosso dia a dia. Vamos primeiro falar sobre aqueles que têm um baixo teor, tá? Por exemplo, quando esse produto for light em relação ao valor calórico ser baixo. Exemplo, quando houver um máximo de 40 calorias em um produto de 100 gramas, ou se for um produto ali líquido, né? Se houver um máximo de 20 calorias em 100 ml. Vamos pegar aqui um exemplo de um chá. O chá é uma bebida que muita gente usa, tá? E basicamente você encontra ele com resquícios de calorias, tá? Então praticamente não tem nada de calorias, mas às vezes tem lá, né? Quando existe uma detalhação, às vezes tem lá um pouquinho de caloria. Só que é tão pouco que se você for ver, muitas vezes, esse chá pode acabar se enquadrando nessa classificação aqui, de ter essa quantidade de calorias tão baixa que a gente poderia chamar essa bebida de uma bebida considerada como uma bebida light. Por quê? É uma bebida light porque ela tem um valor calórico bem baixo, é um baixo teor de calorias. Deu para entender? Agora, você também encontra um produto que pode ser considerado como light quando ele tiver um baixo teor de açúcar. Exemplo, quando houver um máximo de 5 gramas de açúcar em 100 gramas do produto ou 100 ml do produto. Essa questão dos 100 gramas ou 100 ml é porque pode ser que nós estejamos falando de um produto sólido, tá? Uma comida sólida, então são 100 gramas, mas pode ser um alimento, né, um produto alimentício que seja líquido, uma bebida, então em 100 ml. Então, se em 100 gramas ou 100 ml, se você tiver a presença de, no máximo, 5 gramas de açúcar, é considerado um produto, né, com baixo teor de açúcar, que pode ser classificado como light, nesse sentido de ter um baixo teor de um nutriente. E, novamente, eu pego o chá, tá? Vamos focar no chá novamente? A mesma coisa. Basicamente, todos os chás se enquadrariam nisso daqui. Lógico que, né, não posso generalizar, porque vai que tem alguma aí que é diferente, mas basicamente a maioria se enquadrariam aqui nessa situação, porque como eu disse, eles vão ter resquícios ali de caloria, né, e o carboidrato que ele tem é bem pouco. Aí também pode ter um baixo teor por um baixo teor de gordura, que também, se tiver nessa situação, também é um produto light. Como é que isso pode acontecer? Quando, na verdade, né? Quando houver um máximo de 3 gramas de lipídios, de gordura total, em 100 gramas. Aí eu vou ter até aqui entre parênteses, né, enfatizando se for uma comida sólida, ou 1,5 gramas desse lipídio, dessa gordura total, em 100 ml, caso seja uma bebida, um alimento líquido, tá? Então, se tiver esse pouquinho de gordura, de lipídio, pode ser chamado também de produto light, pelo baixo teor de gordura. Em resumo, perceba que esse baixo teor leva a gente a entender o quê?
que são alimentos, são produtos alimentícios que têm um baixo teor de um determinado nutriente e que por isso eles podem ser, por algum motivo ou outro, chamados e classificados como um produto ou alimento light. E aí eu puxo agora uma associação com algo do dia a dia, porque muita gente acaba falando, por uma questão mesmo cultural, acaba falando algo do tipo: ah, eu vou fazer a partir de amanhã uma dieta light. Ah, essa refeição que eu estou fazendo, ela é bem light. Eu vou fazer agora um lanche bem light. Ou seja, as pessoas já naturalmente associam o light como sendo algo que é mais saudável, que é algo que tem pouca gordura, que é algo que tem pouco açúcar, que é algo pouco calórico. Então, se a gente for parar para pensar, as pessoas têm uma noção certa do que é algo light. Só que é claro, perceba que para ser tecnicamente classificado como light, tem alguns critérios. Então pode ser que você até faça de repente um lanche bem saudável, com poucas calorias, mas não necessariamente seja tecnicamente classificado como light, pelo que a gente está vendo aqui, tá? Mas existe essa ideia, né, de que os lights, nesse sentido aqui do baixo teor, são alimentos que ajudam, por exemplo, na questão de quem quer emagrecer, por conta disso, porque eles trazem alimentos que não são aqueles alimentos com uma alta densidade energética, com uma quantidade enorme de calorias, que iriam só colaborar para o contrário, né, para o ganho de peso. Mas existem aqueles light que são por um teor reduzido de nutriente, que, como eu adiantei, já é mais algo intencional. Vamos entender melhor agora. Esse teor reduzido pode ser, por exemplo, reduzido em calorias. Então, ele vai ser considerado como light? Sim. Mas foi um reduzido em calorias intencional. Porque é aquela questão que eu falei logo no comecinho, né? Você tem um produto convencional e aí você transforma ele pela indústria, de alguma forma você modifica e aí você obtém o mesmo produto, só que agora com um teor reduzido de calorias. Então foi uma mudança intencional. Por isso que é light, mas foi um teor reduzido de forma intencional. Vamos aqui a uma definição melhor que tem aqui do lado, né, na tela. É quando houver uma redução mínima de 25% em relação ao produto convencional. E essa diferença tem que ser maior que 40 calorias, se for em 100 gramas, ou 20 calorias por 100 ml. Agora, se a gente estiver falando de uma bebida, de um suco, por exemplo, né, um suco em caixinha que tinha 100 calorias, e aí a versão dele light passou a ter 75 calorias. Realmente ele é verdadeiramente light, porque houve uma redução de 25 calorias dentro de um produto que tenha 100 ml. E o mínimo de redução em bebida tem que ser de 20 calorias, como está explicado aqui. Mas você pode ter um produto em que houve uma redução de no mínimo 25% de sódio, de açúcar, de gordura. Então você também poderá chamar de light, porque foi um nutriente que teve uma redução de no mínimo 25% do seu teor comparado com a versão tradicional. Mas qual é o problema que pode acontecer? Nem sempre você vai ter um produto light que necessariamente é mais saudável que a versão convencional. Por quê? Às vezes um produto ele é light porque houve a redução, por exemplo, nesse caso do açúcar, mas vamos supor que retiraram o açúcar, mas vamos supor que é um suco bem amargo, o natural. Vamos supor que seja um suco de maracujá, que no natural dele ele é amargo, né? Então aquela empresa, ela retirou, diminuiu o açúcar adicionado, mas ela não quer prejudicar as suas vendas, porque ela sabe que se ela deixar aquele suco bem amargo, as pessoas vão comprar menos. Então o que ela faz? Reduz o açúcar, passa a chamar aquele suco, bota lá na embalagem bem grande que é light, porque realmente ele ficou light, só que aí no lugar daquele açúcar que foi retirado, eles colocam um adoçante. Qual é o problema? O tipo de adoçante. Tem adoçantes e adoçantes, tá? Existem adoçantes naturais, existem adoçantes artificiais. Então se você coloca ali um adoçante artificial, e aí? Será que aquele produto em caixinha daquele suco, só porque tem lá escrito light, será que ele é saudável só porque ele é light? Não. Então tome cuidado, não fique apenas se tomando, né, se prendendo a isso. Se o produto tem light, pronto, vou levar para casa porque vai me ajudar a emagrecer, é saudável, é melhor para mim. Será? Nem sempre. A exemplo do que eu acabei de falar, tá? Então tem que olhar
o rótulo como um todo. Olhar que ele é light pode ser um chamariz, mas pare um pouquinho, um minuto que seja, para olhar a lista de ingredientes, a tabelinha nutricional, enfim, olhar o rótulo como um todo, ok? Mas temos os diet, tá? Vamos aos diet. Olha, os diet, eles são produtos específicos para populações e públicos específicos. Basicamente, existem várias classificações, ou seja, não é nada muito básico, pelo contrário, existem várias classificações na legislação que vão determinar se aquele produto pode ser classificado como diet ou não. Mas basicamente eu trouxe aqui 3 situações, tá? Que é quando houver um alimento para dieta com restrição de nutrientes, quando houverem casos de alimentos para ingestão controlada de nutrientes, ou quando os alimentos forem para grupos populacionais específicos, que foi basicamente o que eu falei. Um exemplo bem claro, produtos para diabéticos. Produtos para diabéticos, gente, vamos lá. O diabetes é uma doença que requer um controle do quê? De açúcar. Então, se um produto é feito para esse público, é um produto que vai ter o quê? Uma restrição de nutriente, que é o açúcar. É um produto que vai ser destinado para pessoas que têm que ter uma dieta controlada em algum nutriente, nesse caso o açúcar. É um produto feito para grupos populacionais específicos, ou seja, para diabéticos. É um produto que está lá diet, porque não tem açúcar, mas está ali, claro, quem não tem diabetes pode comprar? Pode. Ninguém é proibido de comprar um produto lá no supermercado que tenha lá diet só porque não é diabético. Não, a pessoa pode comprar. Mas originalmente aquele produto, ele se destina a quem? Para pessoas específicas. Nesse caso de um produto diet que seja sem açúcar, para pessoas diabéticas se beneficiarem, qual é o objetivo? Que pessoas diabéticas comprem. E qual é o problema? Muitas pessoas que não se enquadram naquele público, exemplo, né? Muitas pessoas que não são diabéticas vão lá e compram aquele produto que seria para um diabético. Vou chegar lá e te mostrar, né, assim, explicando por que também o diet nem sempre é mais saudável. Bom, um exemplo que eu tenho aqui em mente, que eu tenho esse exemplo, né, na universidade, algum professor ou professora, né, que citou, e eu lembro muito bem até hoje, que eu vou citar e compartilhar com vocês aqui para vocês entenderem melhor. É o seguinte, pense em um chocolate. Lá no supermercado, quando você vai na prateleira de chocolate, tem várias opções, várias marcas, vários tipos. Tem chocolate ao leite, tem chocolate meio amargo, chocolate amargo, chocolate com teor X de cacau, então tem vários tipos. Basicamente, o chocolate, né, o comum ao leite, ele tem a presença do açúcar. Então, uma empresa vai lá e cria um chocolate diet, ou seja, eles não adicionam açúcar para poder beneficiar nesse grupo de pessoas diabéticas, só que às vezes, por eles não colocarem açúcar, novamente, é um produto, gente, alimentício, que tem que ser, no final, agradável ao paladar, que vá ter lucro, né? Então, eles precisam, ok, não vai ter açúcar. Mas para não ficar também ruim, o que é que nós vamos fazer? Pode até ser que eles coloquem adoçante, né, como eu citei no exemplo anterior do suco. Mas pode ser que, além de retirar, ou no caso, não adicionar açúcar, pode ser que eles aumentem a quantidade de gordura. Então aquele chocolate já teria gordura, mas pela falta daquele açúcar, eles colocam mais gordura, ou pelo gosto, ou pela textura do chocolate final, por algum motivo adicionar mais gordura. Qual é o problema? Aquele chocolate diet é sem açúcar adicionado, mas ele, por ter mais gordura, acaba sendo mais calórico do que a mesma versão desse chocolate que não é diet, ou seja, que tem açúcar. Deu para entender? Então, às vezes você tem a mesma marca, só que tem aqui naquela marca um chocolate tradicional, que tem açúcar, e na mesma marca você tem uma versão diet, que é sem açúcar. Aí a pessoa pensa, eu quero emagrecer. A pessoa às vezes nem tem diabetes, tá? Só quer emagrecer. Eu vou comprar o chocolate diet, porque na minha cabeça diet quer dizer que é um produto mais pobre em calorias e tal, e tudo mais. Só que aí pode acontecer isso. Às vezes aquele produto, aquele chocolate é diet porque não teve a adição de açúcar, mas pode ter tido um aumento na quantidade de gordura. Como nós já vimos,
os lipídios, as gorduras são muito mais calóricas do que o açúcar, do que o carboidrato. Então pode ser que esse chocolate diet acabe sendo mais calórico do que aquele tradicional. Aí a pessoa que nem era diabética comprou aquele chocolate diet e às vezes vai acabar engordando ao invés de ter ajuda para emagrecer. Deu para entender que nem sempre light e diet é mais saudável? Principalmente esses aqui, os diet, né, que tendem a ser para populações específicas. Óbvio que também uma pessoa saudável pode se beneficiar com um produto diet. Um exemplo, tá? Porque eu quero deixar bem claro, eu não quero que você fique achando também que light diet não serve mais para você porque você não tem diabetes, não tem nenhuma doença específica. Não, calma. Um exemplo, pense em uma geleia de frutas. Você tem em uma determinada marca uma geleia de frutas tradicional, em que tem a composição das frutas, mas eles também adicionam açúcar. Só que eles podem ter na mesma marca uma versão daquela geleia e eles podem colocar lá como diet, desde que eles não adicionem açúcar. Mas qual é o porém? Não significa que por ser diet que necessariamente é sem açúcar. Tem uma pequena diferença aí. Às vezes tem lá diet, pode ser sem adição de açúcar. Geralmente eles escrevem, né? Tem que escrever. É diet e tem lá escrito sem adição de açúcar. Ou seja, é diet porque não houve o acréscimo de açúcar. Aquele açúcar, né, que vem da cana de açúcar. Pronto. Mas às vezes tem açúcar, só que é um açúcar o quê? Natural, daquela fruta. Então são coisas diferentes. Se aquele produto é diet porque não houve a adição de açúcar, não significa que necessariamente ele é zero açúcar, zero carboidrato. Não. Às vezes ele tem carboidrato na composição, pela questão da presença das frutas daquela geleia, mas como eles não adicionaram açúcar, ou seja, não colocaram açúcar a mais adicionado, eles podem chamar de diet, porque não houve essa adição de açúcar extra, vamos dizer assim. Então, entenda. Aquela geleia é diet, mas isso não quer dizer que ela seja zero em açúcar, entendeu? São coisas diferentes, mas nesse caso, dessa geleia que seja diet, por não ter tido um acréscimo de açúcar, e vamos supor que eles também não colocaram adoçante no lugar, vamos supor que só não houve realmente o acréscimo de mais açúcar. Essa geleia sendo diet, que vai ser interessante para populações específicas, mas ela também pode ser interessante para uma pessoa saudável que simplesmente quer uma geleia e quer uma geleia sem açúcar, pode também ser interessante. Na verdade, é super interessante, né? Porque a pessoa vai se beneficiar consumindo uma geleia para consumir numa refeição ali como um lanche e vai estar fugindo de ter o consumo de um açúcar que estaria presente em uma geleia convencional. E ela não quer esse açúcar, porque ela quer ter uma alimentação melhor, mais saudável. Então entenda que, sim, há produtos que vão ser classificados como lights, alimentos que vão ser classificados como light ou diet, e que sim, vão ser interessantes para pessoas comuns, saudáveis, sem nenhuma doença específica. Mas tem o outro lado, de que há alguns alimentos, há alguns produtos que realmente eles vão ser destinados a populações específicas e que não necessariamente são interessantes para pessoas que não são daquele público. Acredito que tudo ficou claro, espero que sim. Espero que agora você tenha entendido do que se trata um light, um diet. Geralmente o diet é isso, né? Você tem a isenção de algum nutriente, no sentido de isenção ou no sentido de você não ter tido realmente acréscimo daquele nutriente. Então, é um teor bem pouco ou nada daquele nutriente, tá? Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.